Como são os seus domingos? O meu nome é Marina Melz e para mim o domingo é a própria existência da contradição. O dia é ótimo, moroso, delicioso e aí vai chegando a noite, a parada vai me batendo uma angústia e fico pensando pensamentos, uma velocidade maluca. Então, domingo para mim é a própria contradição. O meu nome é Larissa Guerra e os meus domingos são normalmente dedicados ao prazer e ao descanso, com uma horinha que eu normalmente separo no meio da manhã para dar aquela geral na casa para começar bem a semana. A Lineker pede ajuda para salvar os domingos. O Alexandre Pires canta que domingo é dia de estar ao seu lado, de esquecer de tudo o que o amor nos fez sofrer. Já o Falcão, aquele do Rapa, pede que só não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo. E o domingo pode ser tudo, e ele tá por várias referências dessa playlist de clássicos da nossa vida, e já ficou muito claro pra gente, até nesses anos todos de donas, que a gente tem sentimentos diferentes relacionados ao domingo. Às vezes é menos um dia encarado do mesmo jeito por todo mundo, às vezes é um dia que é uma página em branco, e é por isso que hoje a gente vai conversar sobre esse dia que, segundo a escritora Cris Lisboa, é um sentimento. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. O domingo é um dia tão peculiar que existe um criador e uma data de criação para ele. O imperador Constantino, em 7 de março de 321 a.C., proclamou o que ficou conhecido como Édito de Constantino, uma lei que determina os domingos como um dia de fechamento dos comércios, um dia de descanso. Um detalhe, as atividades agrícolas eram mantidas aos domingos. Já entrei na brisa astrológica, tá? Porque domingo, Sunday, é o dia do sol. É lindo, eu acho tão bonito isso. Já comecei a pirar. E aí, mais de 2.300 anos e uma discussão sobre o fim da escala 6x1 depois, o domingo segue sendo um dia diferenciado no calendário. E são vários motivos. Boa parte das pessoas não trabalha, para os cristãos é dia de frequentar a missa, para quem convive com a família é o dia mais comum da reunião, para o almoço, para o churrasco, para quem tem filhos é o dia de criançada em casa. A escritora Cris Lisboa tem um texto super bonito que tem como título Domingo é um Sentimento, em que ela fala de uma coisa dos domingos que faz muito sentido. A morosidade do tempo e a gente conseguir fazer as coisas com calma. Um dos trechos mais legais diz que, seja segunda ou quinta, domingo é quando tu perfuma a casa com café e pão de queijo, atende uma ligação de vídeo onde alguém mostra um arco-íris nascendo ou um bolo saindo do forno. Ao mesmo tempo, tem quem sinta aquela pressão da semana que tá começando, e pelo menos aqui no Sul, a expressão não posso ouvir a música do Fantástico é muito popular. Então hoje, quando a gente tá gravando em um domingo de manhã, a gente vai conversar sobre os nossos sentimentos sobre esse dia da semana, e eu sei que pra Marina Melz o domingo é um sentimento e é uma questão, assim, muito profunda, né? Inclusive tema de terapia. É uma questão profunda pra mim. Então, é porque eu acho que tem essa coisa da contradição que me pega muito no domingo, assim, que eu adoro domingo de manhã, fazer café, essa coisa do café, dessa gente nojenta que moe o grão e fica lambendo o café e fazendo um zilhão de coisas, e aí dá pra fazer isso com o tempo. Eu gosto de café da manhã, então ficar brisando e tal é uma delícia e tal. Mas aí o sol se põe. E aí tem uma virada bizarra nesse dia. Que é uma ansiedade maluca, assim. Aqui em casa a gente até já fala, e domingo, sabe? Quando chega assim, fim do dia, a gente começa a ficar meio de bode. E não é porque a gente não goste do que a gente faz, não é porque a semana vai ser especialmente corrida ou ansiosa, não é. É sempre. É uma parada que pra mim, é uma questão, assim. O domingo à noite. E aí, eu fiquei pensando em várias coisas, assim, que mostram e que eu acho que fazem sentido para esse domingo à noite ser um dia ansioso. Claro, tem a semana pela frente, e aí, sexta-feira sextou, a gente decidiu desconectar dos problemas, e aí no domingo você relembra que eles precisam ser resolvidos. Tem uma questão da organização da semana, mas eu fiquei pensando também que todos os estudos de redes sociais mostram que domingo à noite é o pico de acesso de várias redes sociais, né? O Instagram bomba e tal. Então, acho que também tem um pouco disso, da gente ficar meio na ansiedade. E aí, como pessoas sábias que somos, para piorar a ansiedade, a gente fica rolando o feed vendo como foi o fim de semana dos outros, achando que a gente não fez nada de bom, que a gente não sabe aproveitar, não sabe viver a vida.
E assim, eu acho que vai se acumulando a noia de domingo, assim. Então, pra mim, o domingo é uma grande questão. E pra você, amiga, o domingo é uma delícia, que eu sei que o domingo da pessoa é o dia favorito da gatinha. Eu amo e acho que tô construindo uma relação muito diferente com os domingos. Já tive muito, principalmente na época que a gente começou o Donas, quando eu tinha o restaurante, domingo era o meu único dia de descanso, né? Descanso muito, entre aspas, porque eu normalmente acordava cedo, ia pro restaurante limpar, ia gravar o Donas contigo, quando a A gente gente gravava gravava presencial, pessoalmente. domingo de manhã. Então tinha muito esse lugar, assim, de que era um dia de descanso, mas também não era muito, assim. E aí, Uhum. eu lembro que em determinado momento naquela época, eu comecei a, a fazer assim, não, domingo a gente vai almoçar fora. Tipo, eu não vou cozinhar no domingo, sabe? Começou a virar uma questão, assim, pra mim. E eu acho que começou a virar muito esse momento da semana em que eu pensava, cara, eu só tenho este dia para o meu descanso, para fazer coisas que eu quero fazer por prazer, então eu vou procurar ativamente fazer isso, assim. Só que também eu já tive vários momentos na vida, né? Eu já trabalhei em shopping, plantão de jornal, em redação. Por muitos anos eu fui editora de jornal impresso que trabalhava no fechamento de domingo, assim. Então, talvez por entender esse valor que o domingo já teve enquanto dia de trabalho para mim, é que hoje eu me dou ao luxo de não precisar trabalhar no domingo. E aí eu tenho muito essa coisa de, cara, eu quero tirar o dia para fazer o que eu tiver vontade de fazer. Assim, se tem uma regra sobre o domingo pra mim é que ele não é um dia em que há uma obrigação pra nada. Assim, se eu quero acordar cedo e ir pedalar, eu acordo e vou pedalar. Se eu quero acordar e ficar lendo na sala, eu vou ficar lendo na sala. Então, eu tenho muito isso, assim, tipo, é o único dia da semana que eu posso fazer aquilo que eu realmente tiver vontade de fazer na hora. Na hora, não tem planejamento nenhum. E aí eu acho que eu consegui construir essa relação mais amigável com o domingo, assim. E o final de tarde, eu gosto muito também. Porque aí, às vezes, é um momento que eu saio pra dar uma volta com a Cris, que a gente vai tomar um sorvete, às vezes vai tomar uma cerveja, às vezes eu, só quero ficar em casa aqui de boa ali, vendo o dia passar ali na varanda, e aí eu vou dormir cedo. Domingo é o dia que eu durmo mais cedo na semana, assim, sabe? Porque daí eu tenho meio que aquela lógica de que, eu quero acordar bem amanhã, sabe? Eu quero acordar descansada pra começar a semana com a rotina toda. Então eu vou dormir cedo, da 8 da noite eu tô indo dormir, assim, e adoro. Uhum. Então, aí ela gosta do fim do domingo porque ela vai dormir cedo, essa gatinha. Ela não fica brisando que nem eu, não fica pensando pensamentos. Cara, eu faço o que eu tô com Estratégia. vontade de fazer, né? Então, Não, é que eu acho que você trouxe algumas coisas que são interessantes, assim. Primeiro que o domingo não é o mesmo para todo mundo. E a nossa conversa, ela começou muito a partir de um episódio do Não Importa, que é o podcast do Porta dos Fundos, em que o Gregório do Vivier fala que ele tem pânico do domingo do João Vicente, porque ele tem uma família, né? Ele tem filhos e tal, e o João Vicente é uma pessoa solteira e que não tem filhos. Então ele fala: Meu, eu tenho pânico de imaginar domingo se acordar e não ter, assim, o seu domingo é uma página em branco, né, a expressão que ele usa. E aí, eu acho que tem questões a respeito disso, que também o domingo não é o mesmo para todo mundo, né. Por muito uhum. tempo, enquanto morávamos todos juntos lá em casa, o domingo era o dia do almoço em família e acabou, não era nenhuma regra falada, não era nenhuma coisa que estava verbalizada, mas era como era assim que a parada rolava. E aí, aos pouquinhos, conforme eu saí de casa, aí meu irmão saiu de casa, então agora a gente se vê em outros dias da semana, às vezes passa uma semana e não se vê, e tá tudo certo. Então acho que os domingos, eles também variam muito conforme essa constituição da casa, né? Domingo, para quem tem filhos, e as crianças acordam cedo, tem um ritmo. Para quem não tem filhos, tem um outro ritmo. Para quem tem filhos adultos, outro. Adolescente, outro. Para quem é casado e compartilha do domingo com alguém, é um. Para quem não é outro. Então, acho que também tem essas variações sobre o domingo, né? Total. E pra quem é solteiro, eu inclusive acho que date no domingo é o date para os corajosos.
Você diferencia Mas você a nunca brisa mais da vai beijar na pessoa. boca. Nunca mais vou beijar, mas segundo pesquisas de amigas de amigas, tá? Domingo é um dia ótimo pra ter um date, porque aí você diferencia homens de meninos, moleques Hum. de homens, assim. Porque uma coisa é você marcar date na sexta-feira à noite, outra é no sábado, a outra é você dizer assim: e domingo, o que que você vai fazer? Vamos fazer um negocinho ali? Tenho amigas que falam muito sobre isso, assim, e recomendam, tá? Mas no sentido de você encarar um domingo de dia? De cara lavada, de dia, de cara Ah, lavada, sem entendi, tá. álcool, sem a sombra da noite, sabe? Sem a aura do mistério. Então, eu acho que tem algo aí, assim, tá? Segundo as minhas amigas, elas falam muito Ah, sobre isso. sabe as suas amigas, elas são bastante Uhum, uhum. interessantes. Então, sobre essa coisa da diferença, eu acho que essa diferença de você morar sozinha também é bastante evidente, assim, né? Porque daí é isso, teu domingo é o que você quiser fazer, muito diferente de alguém que tem que atender demandas e que, sei lá, tem filho que tem coisa para fazer da escola e que Uhum. tem. Você não vai manter uma criança no domingo o dia inteiro em casa, então você vai ter que pensar num planejamento, você vai ter que se organizar. Sair de casa com criança, saiu de casa é R$ 10. Pra botar o pé no tapete, Só R$ 10. 10? Só Eu 10? tô sendo fofa. Então, acho que tem questões também que envolvem essa constituição familiar, assim. Pra mim e pro Bruno, como pessoas que moram juntas, adultas, sem filhos, o domingo de manhã é esse momento gostoso, assim. Então, hoje, quando a gente tá gravando, a gente já acordou, aí a gente cozinhou junto, a gente fez café da manhã, aí a gente sentou, assistiu Vale Tudo, porque, né, somos essas pessoas. Ficamos de bobeirinha no sofá, ficamos conversandinho sobre a semana, gostoso, assim. Então, acho que o domingo de manhã, pra mim, é 10 de 10, assim. Não, domingo de manhã é tudo. Tudinho na vida, assim. Né? E eu Realmente acho tem que, muito sabe o seu que que valor. acontece? Eu gosto tanto do domingo de manhã que eu tô evitando beber no sábado à noite. Olha. Pra não dar essa, sabe? Não acordar de ressaca, assim, não dar Uhum. uma estragada. Então, tipo, hoje eu acordei 6h30, descansada, linda, plena, pra aproveitar o meu domingo de manhã, sabe essa parada? E outra coisa que eu queria Total. falar sobre o domingo, que eu acho que tem uma relação com o que você falou, é o lance do ritual, sabe? Que não é o ritual de skincare, esse ritual que envolve milhões de coisas, mas é que é isso. Pra você, domingo à noite é dormir cedo. Sabe? Eu acho que criar esses rituais de domingo, assim, que é uma coisa que eu não consigo fazer. Tô aqui dando uma dica que eu nem mesma cumpro. A hipocrisia, não é mesmo? Mas porque no ano passado foi uma das metas do ano que eu não cumpri. Eu queria ter criado um ritual pro domingo à noite, que fosse todo domingo à noite eu vou pedir uma pizza, que é uma coisa que eu adoro, e a gente vai ver um filme. Mas não consegui. Então, acho que talvez uma das minhas questões com o domingo à noite seja a frustração do não ritual, sabe? Pois é, mas aí eu acho meio contraditório com a minha questão do domingo, que tá, eu vou dormir cedo, mas também não é um ritual obrigatório. Tem dias que eu quero sair, tem dias que eu quero ficar assistindo. E aí, assim, a HBO complica muito a nossa vida, né? Porque lança a série domingo 10 da noite. Então, White Lotus, The Last of Us, tudo passando domingo 10 horas da noite. E aí já é um problema pra mim. É difícil eu ficar acordada até esse horário. Mas eu gosto justamente de não ter a obrigação de nada, sabe? Eu já tenho muitas obrigações ao longo da semana. Eu já tenho muita coisa pra fazer de segunda a sexta. Sábado, normalmente, eu trabalho de madrugada, né? Que eu entro no plantão. Então, e daí sábado é o dia que eu tiro pra limpar a casa, que eu, sabe, vou fazendo outras coisas. Então, domingo é meio que esse dia que eu penso assim, cara, eu quero a página em branco, como o Gregório tem o pavor. Eu vejo essa página em branco, eu penso, vou pegar aqui uma caixa de lápis de cor, uma tinta guache, um glitter, um papel crepom, sabe, vou fazer um monte de coisa com ela. E também tenho, acho que um pouco de trauma adolescente nisso, porque a minha mãe era a pessoa que colocava eu e minha irmã pra passar roupa no domingo à tarde, sabe? Ai, Quando sim. éramos adolescentes. E eu acho isso, assim, de uma crueldade. Tipo, pô, domingo à tarde, sabe?
Então, eu lembro que eu ficava muito revoltada e por isso até hoje eu não passo roupa. Excelente. Mas eu acho que passar a roupa no domingo tem um pouco dessa relação com organizar a semana. Tipo, sujou a roupa a semana Sim, inteira, corrido, não dá tempo de lavar e total. tal, não sei o quê. Lava sexta, sábado, domingo, pra domingo organizar a semana seguinte, né? Acho que Uhum, o uhum. trauma faz sentido com o dia, assim, né? É. Com a data. Só que eu acho muito engraçado também, assim, e como é contraditório, né? Tu começa o episódio falando que tu tem essa confusão de coisas e sentimentos, mas eu também tenho essa saudade de quando domingos eram dias de rotinas mais fixas. Quando eu era criança, domingo ou era de almoço na casa da minha avó por parte de pai, ou de almoço na casa da minha avó por parte de mãe. E na casa da minha avó por parte de pai, nas duas, na verdade, o cardápio é basicamente o mesmo sempre, assim. Na avó Laura era galeto com polenta e massinha com manteiga e Hum. temperinho verde. E na casa dos meus avós, que são vivos ainda, é churrasco com tortei e maionese, assim. Porra, Então, cardapião, hein? Os dois? cardapião, assim. Então, é meio que esse. E eu sinto falta um pouco desse rolê de almoço de domingo, assim. Tanto é que normalmente é o único dia da semana que eu me dedico também a cozinhar alguma coisa um pouquinho diferente, assim, pra mim. O que vai ser hoje? Ai, hoje vai ser um nhoque com cogumelos. Delícia. Mas o nhoque é Eu acho o pronto, que almoço. eu tô com preguiça de fazer. A chefe de cozinha aí. Eu acho que o almoço de domingo é uma instituição, assim. Não sei se não tenho conhecimento para falar sobre se ele é global ou se ele é brasileiro, mas assim, tem essa coisa e eu acho que é um sintoma muito interessante de se observar sobre os movimentos familiares, assim, né? Porque é isso, para uma família é um fim de semana em cada lugar, para a família que saiu do local onde estão os avós, como é que isso acontece? É, no domingo passado, não sei se foi passado, retrasado, sei lá, tô perdendo no tempo nesse 2025, mas no domingo recente, eu tava com amigas, almoçando no domingo, tomando uma caipirinha, comendo um torresmo no restaurante, e chegaram os meus pais. E eu achei muito interessante a cena, assim, fiquei brisando muito naquela cena, de como os meus pais entendem, e eles são maravilhosos, o quanto as minhas amizades também fazem esse papel de família pra mim. Então eu achei muito bonito, de repente, muito respeitoso da parte deles e muito amoroso eles entenderem que esse domingo foi um domingo que eu fui tomar um drink com as minhas amigas e nos outros domingos eu vou estar com eles e eu estive naquele fim de semana com eles no sábado e tá tudo bem, sabe? Então eu acho que também tem uma coisa da flexibilidade do domingo falar um pouco sobre as relações, assim, sobre logística, né? Porque tem gente que mora em outra cidade, aí acaba não conseguindo mais se ver no domingo. Então tem essa relação do domingo em volta da mesa, né? Aqui no sul é muito churrasco, muito essa tradição do churrasco. Certamente em outros lugares tem outras tradições, mas aqui tem essa coisa do domingo ser muito representativo de como são as nossas relações, Uhum, né? De super. como elas acontecem, assim. E eu fiquei muito pensando nessa cena, assim, achei bonito da minha relação com os meus pais termos essa liberdade de termos os nossos domingos juntos ou separados e, enfim. De qualquer forma, alinhados, porque a gente foi no É. mesmo restaurante, né? Maravilhosos. Eu queria também falar sobre um outro aspecto, assim, do domingo enquanto política pública, sabe? Da preocupação que cidades vêm tendo para ter espaços destinados ao lazer, aos domingos. A gente sabe que o exemplo mais famoso no país é a Avenida Paulista, que fecha no domingo, mas aqui em Porto Alegre a Orla do Guaíba é fechada para carros todo sábado e domingo, então tu tem ali. Inclusive, é caótico às vezes, tá? Dia de tempo bom é uma energia do caos tu frequentar, assim, tu tem que estar muito ligado de bicicleta. Sei que em Floripa também tem domingo que o transporte público é de graça, e eu fico pensando em como é importante, assim, que exista esse tipo de política
E que é o tipo de política que não é besteira, sabe? É qualidade de vida, é você fazer as pessoas viverem a cidade de fato, né? Não ficar tendo só a opção do shopping, sabe? Em Blumenau, tu vai domingo no Ramiro, tu vai domingo no Parque das Itopavas, ali, que é na 470 quase, tá sempre lotadaço, né? Sempre muito cheio, assim. E eu tava lembrando também pra esse episódio que um dia a Marina Andrade, nossa amiga, que participou já aqui do Donas também, comentou sobre uma amiga dela que saiu aqui de Porto Alegre e foi morar em Joinville. E ela falando sobre como as pessoas no interior têm uma relação diferente com o domingo do que a pessoa que mora numa cidade maior, assim, porque aqui a gente Em que tem sentido? N parques, tu tem N atrações culturais, tem samba no domingo na Casa de Cultura, agora tá rolando o Bienal do Mercosul em Porto Alegre, então tem trocentos museus abertos final de semana pra você visitar, sabe, e tu consegue viver mais a cidade, eu acho, e de uma forma muito mais coletiva do que numa cidade de interior que tá muito mais restrito ao almoço de domingo com a família, aquele, sabe, ao café, às vezes, que tu vai tomar com uma amiga e acabou. Faz sentido? Sim, faz super sentido. Inclusive, acho que é uma boa lembrança contar que aqui em Blumenau, a Rua 15 não fechava nos domingos. Ela começou a fechar muito recentemente, graças à iniciativa de uma apoiadora do Donas e nossa amiga, da Amanda Tidd, que começou a provocar a prefeitura, sugerindo um domingo por mês a rua fechada. E foi dando tão certo que hoje é uma instituição, assim, né? É Sim. uma lei de Blumenau que a Rua 15 fecha aos domingos e feriados. E começou por uma iniciativa de uma mulher absolutamente incrível que a gente ama, mas de uma cidadã, sabe? E eu acho isso muito interessante também, como a gente, Amanda, De uma óbvio, pessoa muito arquiteta. atenta à cidade, né? Isso, de uma pessoa que vive a cidade. Então, eu acho que o domingo tem essa coisa também de sair de casa. Eu sinto muita diferença na ansiedade do pôr do sol do domingo. Parece uma... Podia dar um nome, né? O pôr do sol do domingo. Eu sinto uma diferença muito grande de quando eu saio de casa e quando eu não saio de casa. Quando eu vou pra rua e quando eu não vou pra rua. Eu acho que tem uma diferença muito grande da sensação de aproveitar, sabe? E que sim, às vezes a semana foi corrida, etc. Você só quer ficar em casa derretendo no sofá. Desculpa, Falcão, mas sim, sentado na poltrona no dia de domingo assistindo qualquer coisa na TV. Em outros que não, em outros que faz muito mais sentido sair. Acho que o domingo no inverno e o domingo no verão também tem uma diferença muito grande pra mim, que é sempre domingo, é sempre dia de descansar, mas no inverno tem uma coisa mais de recolhimento, né, de ficar em casa, de chuva, de tempo feio, de frio pra sair de casa, e no verão tem essa coisa mais solar, mais convidativa pra ir pra rua, então acho que também tem uma diferença grande nisso, mas acho que o papel das cidades é muito importante nesse processo, e o papel da gente também ir aos lugares. Eu tenho falado muito que aqui em Blumenau a gente reclama muito da falta de opção, né? A falta de opção que a gente tem sobre as coisas. Aí, sei lá, nesse domingo que a gente foi almoçar com as amigas, tinha orquestra sinfônica de graça na Praça do Teatro no domingo de manhã. A gente tá indo nesses lugares, a gente tá frequentando esses lugares, a gente tá fazendo valer esse investimento das pessoas, dos talentos, esse investimento público em ter esse espaço. Então, também tem uma questão aí que eu acho que é importante, que é valorizar a iniciativa das cidades. O ônibus é gratuito e a gente tá indo de ônibus, sabe? Então, também a gente pensar um pouco nisso, assim, de como a gente anda usando os nossos domingos, mas aí, de novo, é produtivizar o domingo, que é para não fazer nada, que é para não pensar, daí a gente já tá aqui politizando, Larissa. Saco. Não, eu acho que a gente tá tentando construir jeitos de lidar com os domingos de uma forma muito mais sentimental do que produtiva, tá? Tá. Eu vou defender dessa forma. É muito engraçado, porque tu vai falando do pôr do sol de domingo, imediatamente eu lembro, e como, né, criança dos anos 90, criada assistindo a Globo, eu lembro muito do final de dia de domingo com o Faustão,
Sempre a dizia pizza? assim, não, nem a pizza, amiga. Ele sempre tinha aquele momento do programa de dizer, é você, minha senhora, que tá aí assistindo o programa, maridão de cueca, frouxa no sofá. Que horror. É muito isso. Daí ele ia pra videocassetada, assim, né? Nossa, videocassetada era muito domingo. Pra mim era Era gente, por favor. muito. Era Odiava. muito domingo, mas enfim, eu adorava, achava engraçadíssimo. E porque conforme ele ia falando, eu ia visualizando a cena, assim, sabe? De tipo aquela coisa, assim. Era muito bom. Vamos tentar, então, pensar nessa ideia de como lidar com a ansiedade de domingo. Marina falou sobre a ideia de ter ritual, eu sobre a ideia de não ter ritual. E curtir essa grande página em branco, eu acho que ter prazer com essa página em branco, assim, é interessante. Então, O menina, que eu mais? preciso de uns 3 anos de terapia pra construir esse episódio, porque eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando. Pra mim é muito difícil essa coisa do domingo, mas uma coisa que eu tenho tentado fazer é ficar longe das redes sociais no domingo. Tipo, porque você falou de astrologia lá na primeira frase, Minuto. eu deixei até agora pra falar. Mas porque eu acho que tem muito disso, assim, uma comparação do fim de semana com o outro fim de semana. Você olha, você vê as pessoas. Numa dessa você tava mais recolhida e resolveu passar o fim de semana em casa, e aí você abre e vê pessoas fazendo zilhões de coisas na rua e pensa, porra, eu sou um imbecil que eu fiquei em casa e não aproveitei meu domingo. Ou vice-versa, ou você foi pra rua e aí está cansado e aí você vê a pessoa com uma vela e um chazinho, e aí você pensa, meu, por que eu fui, sabe? Então, nunca tá bom. Nunca é uma resposta correta do jeito certo de viver o domingo. E acho que o Instagram colabora com isso, assim. Tenho percebido os meus fins de semana muito mais felizes desde que eu passei a não usar tanto as redes sociais no fim de semana. Eu baixei lá no negocinho do celular lá, que dá pra colocar o tempo dos aplicativos. Dá pra colocar durante a semana um tempo e no fim de semana outro. Então eu fiz isso. No fim de semana eu tenho muito menos tempo de rede social e acho que isso tá de alguma forma me ajudando. Mas eu aceito dicas, tá, ouvintes que estão aí vivendo esse domingo também meio confuso, meio contraditório, meio esquisito. Aceito dicas pra gente viver um domingo mais tranquilinho. E viver esse sentimento do domingo por mais tempo, assim. Eu gosto muito desse texto da Cris Lisboa, eu tenho ele favoritado no Instagram, porque eu acho que é isso. O sentimento do domingo de manhã, pra mim, é um dos mais gostosos da semana. Então, tentar transportar ele também para uma quarta-feira que não tá tão corrido, para uma quinta-feira à noite, enfim, que você vai encontrar com as amigas, e tentar viver um pouco mais do domingo de manhã e um pouco menos do domingo à noite, que é essa coisa do ficar pensando no que vai acontecer amanhã e tal. E assim, importante, eu não tenho nenhum problema em relação ao meu trabalho, não tenho um trabalho que, enfim, me causa grandes questões emocionais, faço muito do que eu escolhi fazer, lido muito com o trabalho que eu escolhi lidar, então eu sou absolutamente privilegiada nesse sentido, e ainda assim tenho essa sensação. E eu acho que é importante a gente falar disso, porque senão parece que só quem está num emprego onde sofre algum tipo de assédio, onde sofre algum tipo de violência, tem essa sensação. E acho que não é o capitalismo mesmo, é o neoliberalismo fazendo a gente ficar com esse sentimento, independentemente de qual seja a sua questão profissional. Ai, amei. Eu gosto de pensar que o que a gente faz com os nossos domingos também é muito fruto das escolhas que a gente faz ao longo da vida. Então, hoje, se eu tenho os domingos em que eu tiro o domingo, para ter prazer, para descansar e tal, é porque, né, hoje eu tenho um trabalho que me proporciona uma folga aos domingos. Hoje eu fiz escolhas, que é morar sozinha, que é estar numa cidade longe da minha família, e eu tento estar em paz com essas escolhas. E eu acho que talvez passa por essa coisa de rede social, mas passa muito mais pelo que tá dentro da gente, assim, da gente tá tranquila em relação às nossas escolhas. Eu tenho falado muito sobre tranquilidade, assim, aqui no Donas, porque eu acho que eu olho muito pro domingo dessa forma. Eu acho, assim, completamente estranha pra mim a ideia de um domingo com família, criança, filhos, etc., porque não é a escolha que eu fiz pra minha vida,
né? Neste momento não é essa escolha. Então, acho que eu tô bem tranquila em relação a isso e tô bem em paz com o meu domingo por conta disso. E aí, acho que vale quem tá ouvindo a gente, se tem essa ansiedade, também pensar se o teu domingo tá de acordo com as escolhas que tu fez pra tua vida mesmo, assim. Talvez seja uma sessão de terapia maior. Mas, enfim, e eu acho que, assim, uma outra coisa que eu costumo fazer muito no domingo é assim, se o dia tá bonito, eu tenho que sair. Sabe? Se o dia é de sol, se o dia tá bonito, eu tenho que sair, nem que seja pra dar uma volta na quadra e voltar, assim. Mas para mim é inegociável, é desperdício de sol, de vento, de ar livre. Então, tentar aproveitar o ar livre, eu acho que o domingo, né? Seja na 15, para quem é de Blumenau, aqui em Porto Alegre, na Orla, encontrar espaços, né? Para quem mora na praia, que delícia poder ir pra praia num domingo, poder caminhar na praia, poder fazer qualquer coisa. Então, acho que ter esse contato mais dia, assim, mais cidade, mais espaço aberto, também pode fazer diferença no final das contas. E aí, essa é a nossa mesa de bar. E este é o nosso último episódio com 5 anos de podcast. Semana que vem é nosso aniversário. Antes de gravar esse episódio. Antes de gravar, inclusive, pra vocês verem como a gente tá doida das ideias. Mas assim, fizemos algumas coisas nos últimos dias, tá? Eu saí de férias do meu trabalho CLT, porém não do Donas, porque trabalhamos, assim. Quero mandar um beijo gigantesco pra Mari e pro Mike da Cadeira Amarela, que fizeram fotos novas do Donas, que vocês vão conferir em breve. Se você tá pensando aí em fazer fotografia com a sua família, com a sua melhor amiga, só você mesma, às vezes retratos profissionais, casamento, festa, o que você quiser, chama o Cadeira Amarela no Instagram, porque eles são incríveis, as fotos são assim, arte, tá? É lindíssimo. Arte. E eles são os queridos, é muito gostoso eles também são os estar com eles. Foi muito gostoso mesmo. E também, Thaline Ferreira, que é nossa ouvinte, que é nossa amiga, maquiadora. Assim, eu honestamente, eu gostaria muito de ter sequestrado a Thaline e trancado ela num quartinho aqui de casa. Por quê? Porque daí eu vou pra Blumenau, eu me maquio com ela, me arrumo com ela, e as pessoas daqui de Porto Alegre não sabem do potencial que eu tenho. Porque a gente, a Thaline é uma fada. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Ela é uma fada, gente. É a make, assim, perfeita, impecável, é maravilhosa, dura o dia inteiro, é tudo. Cabelo, fica... Gente, o que era o meu cabelo sexta-feira? Marina Mels, assim, tava perfeito. Perfeito. E Renata que faz as minhas luzes, né? Daí eu voltei pra Porto Alegre e tô aqui, ó, com essa cara que vocês veem no vídeo. Eu amo que a gente mandou mensagem pra Thaline no dia anterior, as fotos, dizendo, Thaline, olha só, a gente tá as duas assim, ó, em estado de feia, em estado de cansada, a gente vai te dar muito trabalho, não sei o quê. Ela calmamente responde, bebam muita água, passem um hidratante antes de dormir e venham. E aí a gente sai da cadeira dela como se a gente estivesse fazendo uma skincare caríssima. Com uma pele, menina, como se assim, ó, todo o dinheiro que eu não tenho fosse investido em produto. É uma mulher maravilhosa, sério, tudo pra mim. Ela é tudo. E tem muito mais coisa que vai rolar aí nas próximas semanas. Dia 10 de junho a gente tem mais um encontro do nosso Clube do Livro. Dessa vez a gente vai falar sobre o livro Nós, da Tamara Klink. É o primeiro livro de não ficção que a gente tá trazendo pra esse clube, que é exclusivo para apoiadoras. Então, se você quer apoiar o Donas e participar do Clube do Livro, do grupão de fofocas e tudo mais, apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês você já tem acesso a tudo isso. Exatamente, não esquece também de seguir a gente no Spotify, de avaliar lá com as estrelinhas que precisa, de compartilhar no YouTube, tudo isso é muito importante para que a gente chegue a mais pessoas e para que esse 6º ano do Donas seja um ano tão incrível quanto foram esses 5 primeiros 6 anos, menina, eu tô assim, ó, passada, que a gente tá conseguindo manter esse rolê. Quero aproveitar para mandar beijos, já que a gente tá nesse momento Faustão aqui, cheio de beijos.
Quero aproveitar para mandar beijo para Malu, que recebeu a gente em São Paulo pra gente fazer um tour maravilhoso, que ficou o dia inteiro dizendo que tava tendo o quê? Um dia de ganhadora de promoção. Ouvinte premiada. E a gente riu muito, então um beijo pra ela. Um beijo pra Thaís Fabres e Gica Treweiler, que a gente também viu e a gente ama. E pras duas beijo Beatrizes. pra Andressa Zanandreia também. Exato, pra Andressa Zanandreia, que a gente também viu, que foi ótimo, foi uma delícia trocar com ela. E pras duas Beatrizes, a Fioroto e a Guarese, que a gente não conseguiu ver, mas quase. E vem aí esse grande encontro maravilhoso com essas maravilhosas. Então é isso, continuem aqui com a gente. Semana que vem tem episódio especial de 6 anos do Donas. E a gente tá preparando umas coisas aí. Só joguei. Jogamos aí na vida. E é isso. Por suas dicas, amiga, do Mesa de Bar. Vai lá. Então, agora de manhã, eu preciso contar do perrengue que passei, né? Porque eu estou voltando de férias e eu saí de Santa Catarina ontem, não era 8 horas da noite, eu saí de Penha, aí eu parei em Floripa, fiquei 3 horas na rodoviária de Floripa, aí eu peguei o ônibus pra Porto Alegre, cheguei 6 horas da manhã aqui e eu cheguei, a minha geladeira tinha dado pau, tá? Então você imagina o cheiro que estava na minha casa, assim, tive que jogar tudo que tinha fora na minha geladeira. Muito triste. Mas aí, pra eu não ficar mais triste ainda e revoltada, porque eu tava exausta querendo dormir, tendo que resolver essa coisa de vida adulta, eu fui ouvindo os podcasts ali que eu tava atrasada e parei no Mano a Mano com o Paulo Vieira. E que baita episódio, que saudade que eu tava de ouvir o Mano a Mano. E, ai, gente, assim, ó, o Paulo Vieira, ele, cara, 32 anos, sabe? É incrível, assim, é incrível. Eu fiquei emocionadíssima em vários momentos. Estou emocionada de novo, arrepiada, assim, porque é uma lucidez, é uma clareza. Várias coisas que ele falou ali, eu inclusive fiquei assim, cara, eu preciso anotar isso pra falar isso aqui com a Marina depois, sabe? Várias coisas, enfim, escutem, tá belíssimo, assim. E aí, vou indicar um livro que se chama E Se Eu Morrer Amanhã, da Filipa Fonseca Silva. Livro divertidíssimo, assim. Não espere que este livro vá mudar a sua vida, mas ele é um livro muito engraçadinho sobre uma senhora que tudo começa com um incêndio na casa dela. E aí ela é obrigada, por conta desse incêndio, a ficar na casa de um dos filhos. Só que essa senhora, que já tem, sei lá, seus 70 e poucos anos, ela tem, digamos que uma vida secreta, assim, para além da vida familiar ali. E ela é muito tratada como aquela coisa assim de que, ai, tá velha, tá senil, olha só, ela tocou fogo no apartamento, sabe? Tem um cenário ali específico do porquê que pegou fogo. Então, assim, eu não vou entregar mais, porque eu sei que a Marina já está lendo. Por quê? Porque ela recebeu essa dica de Anna Spengler, daí ela ignora as minhas dicas e vai lá e diz, ai, olha esse livro aqui que a Ana está me indicando. Daí eu falei, querida, eu li este livro semana passada, tá? Ai, gente, Anna Spengler, te amo, beijo. Beijo, Ana. Não vou entrar nesse mérito. Mas eu pensei, agora ela vai ler, porque a Anna Spengler indicou. Terminou as dicas, querida? Posso ir para as minhas? Terminei. Eu quero indicar o Não Importa, o podcast do Porta dos Fundos, com o João Vicente e o Gregório do Vivier. Não, nada importa, como o próprio nome diz, ele não é construtivo, ele é apenas uma excelente companhia. Então é o podcast da minha lavação de louça. Às vezes eles entram numas brisas interessantes, às vezes é só um papinho fora mesmo. Mas eu gosto muito da dinâmica dos dois, assim, eu acho sempre muito bom ver conversas de pessoas, mulheres sempre, mas acho menos comum dinâmica de homens muito amigos que se permitem zoar sobre coisas sérias, que se permitem, enfim, conversar sobre assuntos delicados. Eu acho uma dinâmica muito legal. Tá no YouTube. E quero indicar também o Roda Viva com a Paola Oliveira, que é assim, o Paulo Vieira entrega tudo, Paola Oliveira também, meu amor. Assim, excelente, ela tá incrível na novela. Eu só vale tudo, né, gente? Assim, se eu pudesse, eu indicaria o que eu tô realmente consumindo. Vale tudo. O resto é tudo eu amo que eu não assisto, né? E aí, mas ainda assim eu mando memes pra Marina todos os dias, tá? Ontem eu mandei pra ela um boné que era vale nada. Eu fiquei louca pra ter esse boné, assim.
É isso, mas Paola Oliveira é maravilhosa, ela tá mandando muito bem como Heleninha Reutemann, que é uma personagem que, enfim, mostrou Renata Sorrah pro mundo, né? Então, é uma personagem muito incrível. E é isso. Absolutamente lúcida sobre autoestima, sobre maternidade, sobre temas muito complexos. E é muito bom ver uma pessoa tão lúcida com tanta visibilidade, né? E Carnaval, Grande Rio, aquela coisa que vocês já sabem que eu gosto. Então, incrível, Paola Oliveira, absolutamente tudo. É isso, amiga. Vamos pra semana que vem, pros nossos 6 anos? Tá pronta? Não. Mas a gente vai, mesmo assim. Então é isso. Até semana que vem. Um beijo. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruna Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.